Boa noite, gente, pessoal do Instagram. Iniciando aqui a nossa live de perguntas e respostas hoje. Sejam bem-vindos. Passei o dia deixando caixinha de perguntas para vocês, certo? Para que vocês me respondessem, certo? Deixassem seus questionamentos, suas dúvidas, para que eu pudesse hoje ajudar você que está vivendo algum conflito com o seu pai ou com a sua mãe idosa. Seja bem-vinda, Nádia. Uma boa noite para você. Hoje a live é de perguntas e respostas. Durante a semana eu saí realmente guardando alguns questionamentos, algumas perguntas, certo? Que foram me deixando nas caixinhas, que foram me trazendo aqui no consultório, e as mais relevantes eu trouxe aqui para vocês. Então eu peguei as 11 perguntas mais relevantes, os 11 questionamentos mais repetitivos, né? Onde eu entendi que é uma angústia para alguns filhos, para algumas filhas, e eu trouxe aqui algumas respostas. Eu espero que ajude a todos vocês. Seja bem-vindo, Bruno, Betânia. Uma boa noite a todos do Instagram. Vamos dando início à nossa live na segunda-feira aqui, 7h30, foi um pouquinho mais tarde. Hoje eu atendi bastante, foram muitos atendimentos, teve muita aplicação de reiki hoje, foi uma delícia essa segunda-feira, apesar de estar com o pescocinho assim, um pouquinho dolorido, mas nada que me impeça de fazer a live não, de estar aqui trocando essa energia com vocês, tá certo? Então vamos começar, gente, nossas perguntas e respostas. A primeira que mais se repete, tá? Que mais tem se repetido são os filhos que não têm paciência, que não têm tempo de ensinar nada de tecnologia para os pais, certo? Os pais que estão entrando na terceira idade, que não têm o domínio, então ficam realmente ligando para o trabalho às vezes dos filhos, ficam realmente mandando mensagem durante o dia e querendo ajuda, né? Pedindo de alguma forma um socorro. E nesse momento, né, gente, que estamos vivendo de pandemia, onde os idosos passaram um bom tempo, né, em casa, sem a sua rotina normal, sem a sua rotina diária, né, já pré-estabelecida, foi um corte geral. Eles mergulharam na tecnologia, sendo que nem todos têm domínio. E isso foi um conflito, né, que 80% dos meus pacientes trouxeram, de não ter paciência ou de ser um ensinamento repetitivo. E aí eu trago para vocês, se você não consegue resolver, se você não é a pessoa que tem paciência com a sua mãe, se você não é a pessoa que tem paciência com o seu pai, ou você não tem tempo, você até tem paciência, mas você não tem tempo, certo? Você trabalha muito, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e você não tem esse tempo de dedicação que você gostaria, pague alguém. Existem profissionais realmente especializados a ensinar a terceira idade. Então, quem é aqui de Recife, já tem, gente, na Zona Norte, Zona Sul, já existe profissionais só para a terceira idade, que estão realmente ensinando. Porque não adianta você mandar o seu idoso para uma instituição, ele não vai acompanhar. Eu já acompanhei algumas famílias que fizeram esse teste e a experiência foi horrível. O idoso não acompanhava, então ele se sentia diminuído, certo? Causava constrangimento dentro das limitações dele. Então não foi uma experiência boa. Então não oriento realmente a colocar numa instituição se o idoso já demonstra, já sinaliza algum tipo de dificuldade com a tecnologia, certo? Então o profissional apto para a terceira idade, ele vai ensinar o básico, porque muitas vezes é o básico que ele precisa, são coisas sobre rede social, compra online, entrar realmente no banco. Então a gente varia de coisas sérias, certo? A de coisas simples,
que eles tiveram que se antenar agora, a fazer uma compra online nessa pandemia. Então, para que não haja erro, para que não haja roubo, certo? Então, para acobertar um pouco teus pais, é interessante um profissional que vá a domicílio e que ensine sem constrangimento, que ele tenha tempo para isso. Geralmente eles repetem o ensinamento para o idoso até o idoso aprender, até o idoso realmente pegar o ritmo, certo? Do que ele ensinou, e depois é que parte para outra semana e ele ensina um outro tópico e por aí vai. Então ele vai ter o tempo necessário, ele vai ter a paciência que teu idoso, que a tua idosa precisa. Você não limita seus pais, ele pode mergulhar nesse mundo de tecnologia e te surpreender, inclusive, porque muitos idosos, né, de famílias que eu acompanho, surpreendem fazendo curso online, de repente aparece fazendo curso online. E isso, gente, não é só ativar o teu idoso, mas é ter liberdade na tua própria vida. Para os filhos que ficam reclamando que o pai, que a mãe liga demais, que reclama e que atrapalha no trabalho, você vai ter essa sua liberdade a partir do momento que você ativar o idoso na tecnologia. E tem como você fazer isso sem ser você, entende? Onde você continua tendo sua carga horária de trabalho normal, sua vida normal, não vai ser você, você não vai se indispor com seu pai, com a sua mãe, você só vai pegar a parte boa, certo? Muitas vezes eles ficam receosos e ainda podem ligar para você e ainda pode pedir um socorro porque está se sentindo inseguro. Se for algo de banco, gente, ajuda. Ajuda porque para o seu pai e sua mãe não ser prejudicado de fato, né? Para não ter um problema maior. Mas se for alguma bobagem de rede social, alguma compra online num valor pequeno, deixa ele se arriscar, né? O novo assusta a gente. Seu pai é um ser humano, sua mãe é um ser humano em aprendizado, porque enquanto a vida é aprendizado, não é mesmo? Então ele está ali vivendo uma adrenalina, uma coisa nova. Vai se assustar e vai pedir socorro. E aí você deixa ele se arriscar sim, com moderação, tá bom? Gina Carla, seja bem-vinda. Nivaldo também, bom ver você por aqui. Ednário, sejam bem-vindos todos. A live de hoje é perguntas e respostas, perguntas realmente mais repetitivas de todos os filhos e filhas de idosos. Eu trouxe hoje para vocês. Algumas pessoas me responderam durante o dia a caixinha e eu acumulei aqui as perguntas e estou respondendo uma a uma para a gente fazer esse bate-papo gostoso e esclarecendo dúvidas, tá? Segunda pergunta. Não temos, Sandra, o hábito de diálogo aqui em casa. Como eu faço para mudar isso? Tá? Como é que eu faço para ter mais diálogo com meu pai? Como é que eu faço para mudar um pouquinho a rotina, né, do meu pai e da minha mãe, onde cada um é no seu quarto, cada um vive a sua vida. Às vezes a gente pega uma estrutura de família onde o pai trabalhou a vida toda, a mãe trabalhou a vida toda e os filhos ficam muito no quarto e não geraram esse hábito de diálogo, gente. Então, nos dias de hoje, principalmente, onde todos estão juntos, né? E nessa pandemia, as famílias realmente ficaram juntas dentro de casa, larga um pouco o celular. Larga um pouco realmente o celular, principalmente para os filhos, para os mais jovens, né? Dedica um tempo para o teu pai e para a tua mãe, né? Principalmente se eles tiverem uma idade mais avançada, porque tem aqueles que acabaram de entrar na terceira idade, que estão com 65, que estão com 68, mas que ainda dominam a tecnologia, mas existem aqueles que não têm uma rotina já tão ativa e que vai precisar de um olhar mais apurado desse filho. E o celular, a rede social como um todo tem virado esse vício muitas vezes entre os filhos. Então, larga um pouquinho o celular, sabe? Fala um pouquinho como foi teu dia. Aquele senhor, aquela senhora que está ali na frente é um adulto envelhecido. Tem experiência, tem vivência. Então tem muita troca ainda para ser feita. Muitos filhos chegam em casa e deixam o idoso ali no sofá como se ele fosse uma estátua. E ali é um ser vivo. Ele existe. Então chega, fala com teu pai, fala com a tua mãe, olha nos olhos, faz uma refeição junto.
Seja no final de semana, no domingo, no almoço de domingo, sentar toda a família. E você vai inserindo o diálogo naquele momento de refeição. Mesmo que o pai seja calado, fala de você. Se ele não é de falar, se ele não é de puxar assunto, puxa o assunto você. Não precisa nem perguntar muito dele se ele é mais calado, se ele é mais reservado, ou se a sua mãe é mais calada, ou está passando por alguma depressão, porque muitos idosos estão passando por depressão. Seja você a falar, seja você a dar o primeiro passo, a dar a iniciativa do diálogo que tanto você busca, certo? Então, falar sobre o seu dia todos os dias quando chegar do trabalho é uma alternativa. Tomar café da manhã, porque o idoso acorda cedo. Então, tomar o teu café da manhã antes de sair com ele é importante, faz toda uma diferença. Não é a quantidade de tempo que você passa com seu pai e sua mãe, mas sim a qualidade que você está dando para eles. É a qualidade de tempo. Que tipo de qualidade você está dando, né, de tempo para o seu pai e para sua mãe? Que tempo é esse que você está dando? É um tempo que você não para olhar, sabe, não para de olhar no celular, na rede social, que você mal responde no automático? Ou você consegue olhar nos olhos? Ou você consegue aproveitar aquele ser humano que está na sua frente? Então, são atitudes pequenas, sabe? Que geram um hábito de diálogo incrível entre você e o seu pai. Se você é casado, se você é casada, você pode inserir os seus filhos nisso, sabe? É um excelente ensinamento e a troca de geração é muito rica, é muito válido. Então, não deixa de praticar isso. Mistura mesmo os mais novos e os mais velhos, que o idoso ele sempre tem algo a ensinar, tá? Vamos em frente, gente, com mais perguntas. Seja bem-vinda, Fabiana. Uma boa noite para você. Estamos aqui na Perguntas e Respostas hoje, tá certo? Onde eu apurei a maioria das perguntas, das dúvidas e questionamentos dos filhos de idosos e trouxe aqui para esclarecer para vocês as principais, as que mais se repetiram, tá certo? Vamos lá, gente, vamos em frente. Uma terceira pergunta, e ela é bem delicada, tá? É sobre o alcoolismo. É uma coisa que eu atendo muito, filhos de alcoólatra. Nessa pandemia foi bem difícil essa convivência, tá? Então, muitos me perguntam aqui, meu pai foi alcoólatra, certo? Não necessariamente ele é. E hoje eu não consigo abraçá-lo e eu não consigo perdoá-lo. São alguns questionamentos. Então, existem algumas famílias que eu acompanho que estão vivendo a situação. Mas existem algumas famílias que não vivem mais, que o pai já deixou de beber, que a mãe já deixou de beber, certo? E aqueles filhos são travados, porque é bem delicada a história de um filho de um alcoólatra. Imagina as memórias e lembranças, gente. Quando a gente para ter empatia, para se colocar no lugar, são gritos, agressividades, vexames, muitas vezes, na rua, né? Seja bem-vinda, Rita. Então, os filhos, né, de alcoólatra, aqueles que ainda estão vivendo e os que não estão vivendo mais, foram afetados emocionalmente, certo? Então, é um assunto bem delicado e a gente tem que ter empatia, de fato. Mas o primeiro ponto que eu trago aqui para essa pergunta, né, de você não conseguir perdoar, ou você não conseguir abraçar, ter esse contato físico, não é, com o seu pai, a sua mãe, que bebe muito, que tem essa memória enraizada no teu consciente ou no teu inconsciente, né, de vexames ou agressividade, é encarar que é uma doença. É o primeiro ponto, gente. Encara que é uma doença. Fica mais fácil de ter empatia. Fica mais fácil você encontrar respostas e justificativas
tá? Para tudo que você viveu, seja numa infância, seja numa adolescência. Eu tenho vários relatos de filhos de idosos, relatos de agressividade, de ver a mãe apanhar, relatos de ver o pai caído na rua, bêbado. E isso são histórias, né? Sensações, sentimentos que ficam na memória de um filho para o resto da vida. Compreende? E criança, quando vê grito, né? Quando vê agressividade, chora, tem medo. E aquela memória do pai agressivo fica. Onde você às vezes desenvolve o medo de abraçar, de gerar uma afetividade por aquele homem que você via na infância que era agressivo com a sua mãe. Compreende? Então você gera uma barreira de defesa emocional. A maioria dos filhos, né, de um pai ou de uma mãe alcoólatra sofre com essa frieza, com essa dificuldade de desenvolver afetividade, intimidade pelas memórias afetivas que ficam, que são memórias de agressividade, memórias de medo, né? Memórias às vezes que machucam, que fazem sangrar. E mexer na ferida não é bom, e às vezes olhar para aquele pai ou para aquela mãe é reviver. Então eu digo que o ponto de partida é enxergar como uma doença. É a única forma, sabe, de imediato de você deixar o passado no passado. De você supostamente justificar alguma das atitudes que mexeram com o teu emocional ao longo da vida, é você enxergar aquele ser humano como um doente. Como alguém que está tentando sair do alcoolismo durante uma vida e não consegue. Ou como alguém que já saiu do alcoolismo. Então eu acompanho os dois tipos de família. Para as famílias que não estão vivendo mais, que o pai e que a mãe já deixou de beber, deixou de ser alcoólatra, sabe? É enxergar que ele passou por um período doente, tá? E mergulhar no processo de perdão. E é isso mesmo, é processo, gente. Perdão não é da noite para o dia. Muito se fala de perdão, mas é uma estrada às vezes longa. Mas o importante é a gente estar de pé, seguindo em frente. Compreende? É decidir perdoar e fazer o que tem que ser feito, se desafiar mesmo para perdoar esse pai e essa mãe. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando, que você não vai se arrepender se você der esse perdão para esse pai e essa mãe alcoólatra, que conseguiu realmente se desprender ao longo da vida, e até aqueles que envelheceram adoecidos. Tenha compaixão, porque é um ser humano que não está conseguindo se libertar daquela doença. Certo? Seja bem-vinda, Dona Rejane. Seja bem-vinda, muito bom vê-la aqui. Então é isso para todos os filhos de alcoólatra. Vamos encarar como uma doença, vamos entrar nesse processo de perdão, fazer o que tem que ser feito, se desafiar todos os dias, porque vão vir dias difíceis, vão vir dias que você vai querer desistir desse perdão, mas vai chegar um momento, gente, que isso virou um hábito. Perdoar na sua vida virou um hábito comum, tranquilo. Isso é bom não só para o seu pai ou para a sua mãe, se for alcoólatra, não é? Mas para a sua vida, para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Só assim você pode gerar intimidade com esse pai. E aí praticar o abraço, tão falado aqui na pergunta. Meu pai foi alcoólatra, Sandra, e hoje eu não consigo abraçá-lo. Por quê? Porque a pessoa lembra que ele batia, gente. A pessoa lembra que ele falava alto, porque quem bebe fala alto. Então essa criança gerou medo, gerou um bloqueio. Então, passando por esse processo de enxergar que é uma doença, uma pessoa adoecida, trabalhar o tempo que for necessário para o teu coração, o perdão, aí sim você consegue gerar esse hábito de toque, de intimidade. E eu afirmo, vai partir de você. Não espera do outro, nem essa atitude, nem nenhuma outra.
A mudança aqui é sua, filho, filha que está aqui me assistindo. É a sua reforma íntima, é a sua mudança íntima. Então é você que tem que buscar a sua melhora, é você que tem que dar o primeiro passo de baixar a guarda, deixar o passado no passado. Se seu pai não bebe mais, sabe? Ao invés de estar pensando no que ele foi, pensar na vitória que ele conseguiu, na conquista que ele teve de ter deixado a bebida. E abraçar esse pai. Vai ser libertador para você e para ele. Com certeza. E vai refletir nos outros relacionamentos que você tem. Por quê? Relacionamento de pai e mãe, gente, é relacionamento base, é o nosso primeiro relacionamento. Compreende? É quando eu me relaciono pela primeira vez. É quem me leva para a sociedade. É da onde eu vou montando e estabelecendo meus primeiros padrões. É em cima desse homem e dessa mulher. Então existem esses relacionamentos que eles têm que estar bem equilibrados dentro da gente. Pai, mãe e você com você. Se isso estiver alinhado, todo o resto flui. É isso mesmo, dona Rejane. Perdão demora. Com certeza. É uma jornada, mas é o que eu digo. Fique de pé, continue seguindo, firme com o seu propósito de perdoar. Tentando todos os dias, se renovando todos os dias, se fortalecendo todos os dias em prol desse perdão. Porque realmente chega um momento que acontece. Quando acontece isso, de você conseguir abraçar, de você dizer que ama, de você dizer que perdoou aquele pai, aquela mãe, seja ele um ex-alcoólatra, ou seja ele ainda adoecido, mas você ter essa empatia, essa compaixão, essa clareza de que ele ainda está um velhinho adoecido. Nossa, gente, isso é libertador. Tira um peso das costas. Você consegue enxergar o seu pai como um ser humano, de verdade. Como um homem ainda, uma mulher em construção. E somos falhos. Mas a gente cria, não é? Essa imagem de pai e mãe meio que super-herói, onde eles não podem falhar e eles são só seres humanos. São pessoas falhas. Tá? Ele está dentro da normalidade. Então vamos lidar com a realidade, porque a realidade realmente, a verdade liberta. Certo? Vamos seguindo com nossas perguntas, para dar tempo de responder tudo para vocês. Tá? Como inserir meu pai na minha rotina? Tá? Isso foi uma pergunta de um filho já adulto que está querendo inserir o pai idoso na rotina dele. Disciplina, tá? Planejamento. Você precisa decidir, não é? Que quer realmente inserir esse idoso na sua rotina, na sua vida. Você precisa se planejar, então eu sempre dou a dica de se planejar, gente, a curto e a longo prazo. Planeja uma viagem de férias com teu pai, com tua mãe. Se planeja, já inclui ele naquela viagem de família, certo? E preestabeleça um dia para encontrá-lo. Coloca um dia por semana ou um final de semana que você queira, seja um por mês, de 15 em 15 dias, é aquela história que eu sempre estou falando aqui, tá? Não é quantidade, é a qualidade de tempo que eu dou para o meu pai e para minha mãe, certo? Contanto que você tenha olho no olho, ouça o seu pai, converse com o seu pai, converse com a sua mãe, tenha um momento de qualidade, de clareza ali, onde você esteja realmente por inteiro. Então, e ter a disciplina de manter, porque muitos filhos fazem planos. Eu vou viajar com meu pai e minha mãe no final do ano, sabe? E aí quando chega o final do ano é mais interessante às vezes sair com os amigos e vai deixando o pai e a mãe de lado. Então, para você que perguntou como inserir, certo? O pai e a mãe na sua rotina, decida ser esse filho que convive, certo? Segundo, se planeje, porque tem tempo para tudo, certo? Tem tempo para você sair com seus amigos, vai ter tempo para você ter com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, certo?
E se você tiver essa organização, esse planejamento, você vai ter o dia que você, se morar longe, vai ligar para os seus pais, fazer uma chamada de vídeo, vai aquecer o coração daquele pai, daquela mãe, vai perguntar como foi a semana, perguntar como foi o dia. São atitudes tão simples, mas que preenchem o coração de um pai e de uma mãe. O se importar com ele, né? Do ligar, não só para pedir uma ajuda, mas para falar as coisas boas que acontecem na tua vida, compartilhar coisas boas com teu pai e tua mãe. Isso é inserir ele na tua rotina, na tua vida. Certo? E aí, se você se planeja, como eu estou dizendo, a curto e longo prazo, isso fica mais fácil. Porque a longo prazo você pode se planejar direitinho e fazer nas férias, tirar um tempo para eles. Um final de semana, onde você vai passar um final de semana com seus pais fora. Mas no dia a dia, o teu pai e a tua mãe tá ali. Então a gente tem mais é que aproveitar mesmo. E eu sei que tem filho e tem filha que precisa, que convive e que às vezes precisa de um auxílio de pai, auxílio de mãe, que o pai é ativo, que a mãe é ativa, mas de não inserir ele na rotina só para isso, só por isso. Compreende? De inserir numa rotina de prazer, de sair para tomar um café, de dar um passeio no shopping, de ir numa praia, diante do que ele goste, de você inserir de acordo com a característica daquela pessoa, de ligar de forma despretensiosa, só para papear, só para saber um pouco como aquele pai, aquela mãe tá. Isso é inserir na rotina. Isso é dar tempo de qualidade. Isso é olhar para o teu pai, para a tua mãe, de fato, sabe, gente? Olhar de verdade. Ok? Então, é como a Rita está dizendo aí, se conectar com eles. Isso aí é uma verdade. Vamos em frente com as nossas perguntas, gente. Norma, seja bem-vinda. Bom vê-la aqui. Vamos lá, Sandra. Minha mãe é fria, às vezes é amarga. O que eu faço? Né? Primeiro, conheça a história da sua mãe. Por trás de toda a amargura e de toda a frieza tem uma história. Tem uma justificativa, tem um porquê. Porque aquele ser humano que está na sua frente é uma história. É uma história de vida. Seu pai e sua mãe têm uma história por trás. Nasceu em uma época, em uma geração diferente da sua. Foi criado de uma época, em uma época diferente da sua, de uma forma diferente da sua. E tudo isso respingou na personalidade dele. Então existe um porquê do seu pai e da sua mãe ser quem são. De agir do jeito que agem. E se você não olhar além, você não consegue ter empatia. Se você enxergar só como pai e mãe, né, e colocar essa capa de perfeição, porque a gente coloca, né, quando criança, essa capa de perfeição, de super-herói em pai e mãe, que pai e mãe não pode falhar. E pai e mãe é só ser humano. São pessoas normais, comuns, que estão aprendendo, evoluindo na vida, que falham, que sofrem, que choram, que têm sentimento. Comece a enxergar o ser humano que às vezes convive com você e você não consegue enxergar isso. Não consegue se perceber convivendo com um ser humano. Então é o primeiro passo, é conhecer a história. Que história é essa? Se a tua mãe é um pouco amarga, ela é um pouco agressiva, o que foi de desafio que a vida jogou para ela? Quais foram os desafios que essa mãe viveu? Será que ela não teve que ser forte e por isso ela ficou um pouco amarga? Será que ela não teve que ser mais firme na vida, com um enfrentamento de batalha e por isso ela ficou um pouco mais fria? Ela teve que ser mais racional? Por trás de toda dureza, amargura e frieza tem um porquê, tem uma história. Comece investigando essa história para você realmente entender, porque é tendo esse olhar, desenvolvendo esse olhar realmente de empatia, desenvolvendo esse olhar para o ser humano, pai e mãe, criação, desafios que a vida mandou e como ele absorveu, porque cada ser humano absorve de uma forma diferente. A gente pode passar pela mesma coisa e cada um vai reagir de uma forma diferente. O seu emocional vai agir de um, o meu de outro.
Então, até isso você tem que analisar e pensar, como foi que ele absorveu aquilo? Quais foram as características que ele criou para se defender na vida? Se você fizer essa pequena análise, compreende? Você vai trazer respostas reais do porquê dessa frieza, do porquê dessa amargura. Porque muitas vezes a amargura não é para você, filho. Não é para você, filha. Se a pessoa é amarga, talvez ela seja amarga com a vida, com algumas decepções que tenha passado. E às vezes eu vejo muitos filhos levando para o lado pessoal. Entende? Quando na realidade é uma frustração, é uma característica de autoproteção que aquela mãe, que aquele pai usou. Se eu conheço a história, se eu analiso sem julgamento, dessa forma nua e crua, eu consigo realmente aceitar e respeitar as decisões de cada um deles. Compreende que é um passo a passo? Que uma coisa está ligada à outra. Eu não tenho como fazer diferente. Então eu entendo a história, forma de criação, como ele se desenvolveu, como desenvolveu o emocional para ir para esse mundo que é desafiador. E aí eu começo a respeitar essa pessoa. Aí eu começo a aceitar aquelas características sem tanto julgamento. Aí sim eu começo a criar estratégias para conviver. Porque dependendo da idade do seu pai e da sua mãe, ele não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem está aqui assistindo a live é para você. Então é você que tem que mudar. É você que está buscando o autoconhecimento. É você que está buscando mudança na sua vida. Então vai partir de você um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe. A partir desse conhecimento, desse olhar realmente de empatia com o outro. Porque às vezes o pai e a mãe recebem um peso, uma carga dos filhos monstruoso. Então você, filho, você, filha, reflita sobre isso. Sobre o ponto de equilíbrio para esse relacionamento com teu pai, com a tua mãe. Então, essa é de fato a saída. Não é nenhuma saída, é a saída para você aprender a lidar, talvez com a mãe mais fria. É tendo empatia. E você só vai ter empatia se você conhecer a fundo essa mulher, esse homem que está aí na sua frente, tá? Só assim você vai ter sabedoria de convivência, certo? Vamos para mais perguntas. Seja bem-vinda, Fátima. Bom vê-la aqui, tá? Sou filha única, Sandra. Meus irmãos são meio distantes. O que eu faço? Vamos lá. Você precisa começar hoje a ter amigos, certo? E a tentar despertar os seus irmãos. Não espere para depois, faça hoje. Comece a planejar a sua equipe hoje. Se seu pai e sua mãe têm mobilidade, comece hoje. Comece hoje, de fato, a ter amigos e irmãos. Comece hoje a fortalecer os seus relacionamentos. Porque se você é uma filha única, se você é um filho único, você vai ter que contar com os amigos e profissionais. Então, é estruturar o teu financeiro, procurar auxiliar, conduzir da melhor forma o financeiro dos teus pais, certo? Partindo do princípio que você é um filho único, tá bom? E se fortalecer com os teus amigos. Antes do declínio do teu pai e da tua mãe. Faça disso um hábito. Você vai inserindo o seu pai e a sua mãe no convívio com seus amigos. E isso é bem tendencioso que os amigos comecem a ficar amigos dos seus pais. Seus amigos podem ficar amigos dos seus pais. Pode gerar um bom relacionamento. Então eu já vi, certo? Amigos fazendo pelo idoso, não pelo filho, não pela filha, mas pelo próprio idoso, porque conseguiu construir um relacionamento com aquele idoso.
Deixe uma porta aberta, você que é filho único, para os seus amigos. Comece a inserir esse pai e essa mãe nesse contexto, nesse grupo, porque provavelmente um grupo bem construído vai ser o grupo que vai te estender a mão, vai ser o grupo que vai te ajudar, porque independente de cuidados, certo? De contratação, cuidados pagos, de você encontrar aquele profissional que vai te auxiliar, que vai ser de confiança, amigos sempre são importantes. Amigos verdadeiros ao longo da jornada são essenciais. São como irmãos que nos acompanham nessa vida. Então, fortaleça seus laços de amizade agora, antes do envelhecimento do seu pai e da sua mãe, porque quando eles estiverem realmente precisando para os seus amigos, vai ser um prazer. Já vai fazer parte da rotina a convivência com aquele idoso, com aquela idosa. Não vai ser nada gritante, não é nada novo, já é comum, porque você já aprendeu a inserir. Compreende? Fica mais fácil quando você faz dessa forma. E aí você tem, não é, os dois lados. O lado que é pago, aquele profissional que você conta com ele, que você também vai ter respeito, certo? Porque ele cuida de um bem precioso que é seu pai e sua mãe. Mas você também vai ter o auxílio de amigos ao longo do processo, certo? Se seus irmãos, se você tem irmãos e é distante, comece a inseri-los agora, hoje. Seja sempre uma porta aberta e tenha sempre a consciência de quem você é. Você está ali, fazendo a sua parte, sendo a filha ou sendo o filho que você decidiu ser. E aí você deixa uma porta aberta para o irmão que queira se dedicar também a seu pai e sua mãe. Faça isso desde já, enquanto seu pai e sua mãe é ativo. Não espere o declínio, não. Tá certo? Vamos lá, gente. Vamos seguindo com as nossas perguntas. Sandra foi um dos filhos que me perguntou. Não consigo cuidar de mim, tá? Esqueço de mim. E quando eu faço algo por mim, eu sou julgado. O que eu faço? Veja bem. A opinião do outro é do outro. Você precisa saber quem você é. Você precisa entender que tipo de filho você é. Se eu sei quem eu sou e eu tiro um tempo para mim, as pessoas que vão me julgar à toa. Porque aquilo não vai me representar, eu não vou acolher aquilo como uma verdade. Por quê? Porque eu tenho consciência do filho que eu sou, do filho que eu decidi ser. Entende? Então, se você não tem tempo para você, se você está esquecendo de cuidar de si, quando você faz, as pessoas te julgam, é porque as pessoas não te conhecem. Não sabem quem você é. Mas você tem que saber quem você é. Você tem que ter consciência de quem você é, porque aí a opinião do outro fica sendo apenas a opinião do outro. Não é a sua. Você não toma isso como uma verdade. E equilibre urgente, certo? A sua rotina no autocuidado. Porque eu acompanho muitos que adoecem junto com o idoso, que não fazem check-up há meses, há anos, que não tem lazer, porque saúde e bem-estar, gente, estão interligados. Tem que ter amigo, tem que ter saídas, tem que ter lazer, tem que ter hobby, tem que ter tempo para você. Porque você é um ser holístico, você não é só filho, você não é só uma filha. Você é esse ser holístico. Então você tem que dar conta de todos os aspectos da tua vida. Seja como marido, como esposa, como pai, como profissional, desenvolver o teu espiritual, o teu intelectual. Você vê a amplitude? Entende? Então é necessário que você cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional e que você tenha lazer. Muitos filhos que estão cuidando
ficam aprisionados, com medo de sair. Não tenha medo de sair, não tenha medo de ter lazer. Não é isso que vai dizer se você cuida ou não cuida do seu pai. É o dia a dia, é a sua preocupação, é a sua consciência. Saiba quem você é no dia a dia e isso tem que lhe bastar. Porque as pessoas falam umas das outras mesmo. E não se decepcione, certo? Não crie expectativas para não se decepcionar. Porque às vezes esse julgamento que você falou aqui para mim vem da família. Entendeu? Ah, viajou esse final de semana. Ah, saiu, passou a noite fora. Mas é você que está todo dia tomando conta. É você que está se preocupando com os remédios. É você que está se preocupando em marcar o médico do seu pai e da sua mãe. É você que está se preocupando em adaptar a casa. Então, se eu sei que eu sou esse filho, que eu sou essa filha e que eu me preocupo com tudo isso, que eu trabalho, que eu organizo a alimentação e que eu tenho esse desprendimento diariamente para aquelas duas pessoas, um pai e uma mãe, eu sou um ser humano. Entende? Então eu também tenho direitos de sair. Eu também tenho direitos de ir no médico e fazer o meu check-up. Eu também tenho direito de fazer uma terapia e cuidar do meu emocional. Então muitas vezes a família nem ajuda, mas julga. Estamos numa era de muito julgamento e se a gente for abrir a nossa mente para tanto julgamento, vamos virar escravos dos outros. Então trabalhe a sua consciência, todos os filhos e filhas que estão aqui presentes. Decidam ser esse filho com um novo olhar de fato para o seu pai e sua mãe. Sejam presentes de fato na vida deles e se desprendam de julgamento. Cuidem de si, coloque isso na rotina e faça sem medo, sem culpa, porque você vai ser inclusive um filho melhor. Porque se eu estou bem comigo, é óbvio que eu vou ser melhor com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu consigo ser bom para mim, eu sou bom para o outro. Se eu consigo me amar, me respeitar, cuidar de mim, eu consigo dar o meu melhor para o meu próximo. Isso vai respingar de uma forma muito positiva. Entende? Então faz sem culpa. Sem medo de ser feliz, vai lá e se cuida. Sai, tem lazer, certo? E não tenha medo do julgamento. Se desprenda dele, tá? Quem sabe quem você é você. Então vamos lá, trabalhar a consciência, gente, daqui pra frente. Próxima pergunta. Minha mãe é viúva e hoje mora só. Sandra, eu sou casada, o meu irmão também. Ela tem lucidez, mobilidade, mas está vivendo um ninho vazio. Muitas mães passam por isso. Então ative a sua mãe. Se ela tem lucidez e se ela tem mobilidade, ela precisa se reinventar. Ela precisa fazer terapia porque ela está vivendo um luto. Como você disse, ela é viúva. Então ela precisa realmente viver o luto dela. É saudável você viver o seu luto, o seu período de luto, mas você precisa ativar a sua mãe. Você precisa estimular a lucidez dela, porque muitas senhoras, quando ficam viúvas, entram em um declínio, entram em depressão. Ela está vivendo duas perdas, na verdade 3, não é? Porque é você e um irmão. Então ela está vivendo a viuvez e ela está com o ninho vazio do filho e da filha. Então nessa solidão ela está vivendo ela e ela. Mas se ela tem lucidez e se ela tem mobilidade, você pode ser a filha que ajuda. Você pode ser realmente o ombro amigo. Você pode ser a mão que conduz nesse momento, que coloca ela para trabalhar o emocional dela, que coloca ela em, como é que se diz, programas de terceira idade, se ela é tranquila com isso. Se ela não é uma idosa que nega a idade, ela é uma idosa que aceita, ela pode ter amigas, ela pode viajar, ela pode aprender sobre tecnologia e entrar nesse mundo, né, de rede social, de internet.
ela pode fazer um voluntariado, ela precisa se reinventar, certo? E ela precisa ter o apoio dos dois, o seu e o do seu irmão. Seja a mão que a sua mãe precisa e ajude ela a reconstruir a história dela. Ela está passando por um momento difícil, não é fácil, certo? Mas não é impossível. São os desafios realmente que a vida traz. E eu tenho certeza que se você colocar em prática alguma dessas sugestões que eu acabei de dar, vai preencher a vida dela. Vai tirar ela do ócio. Quanto mais tempo ela ficar em casa sem ser motivada, certo? Ela vai perdendo o entusiasmo pela própria vida, ela pode realmente declinar e entrar em uma depressão. Ela pode ficar agressiva, amarga, com a solidão. Então ela precisa viver a solitude, que é quando eu decido viver algo meu. É diferente do peso da solidão, onde eu me sinto rejeitada, só abandonada pelas pessoas, sem ninguém na vida. Não, ela precisa ser estimulada a essa solitude, onde ela decidiu viver coisas sozinha, coisas só dela. Então, de viver uma viagem da terceira idade, de viver um voluntariado, ainda tem muito pela vida, tem muito pela frente para ser estimulado nessa lucidez dela e nessa mobilidade. Então, não perde tempo. Vamos em frente, gente. 9ª pergunta. Moro só, Sandra, há 25 anos. E hoje eu estou recebendo meu pai idoso em casa. Como é que eu volto a conviver com ele? Primeiro de tudo, isso acontece mesmo com todo mundo, né? Porque a gente sai, às vezes, novo de casa e anos depois, ou o pai ou a mãe velhinha vem morar com a gente, ou a gente tem que ir para casa deles, ou ter mais realmente convívio. Não é aquela visita mais, né? É adaptar a casa, é o primeiro. Primeiro de tudo, se você estiver recebendo o seu idoso, né, o seu pai aqui idoso em casa, começa logo a adaptar a tua casa para receber, tá? Para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de acidente, a adaptação. E o segundo ponto que eu trago aqui para você é o diálogo. É uma boa alternativa, é o começo de tudo, porque você precisa conhecer novamente esse idoso que está voltando a conviver com você. 25 anos que você saiu, que você mora só, que você tem experiências, né, diferentes, que você encontra seu pai e a sua mãe só de visita. Aí agora ele está vindo morar com você, você criou uma rotina de vida, você tem uma filosofia de vida que não necessariamente é igual a dele. Então vocês precisam encontrar um ponto de equilíbrio para essa convivência dar certo. Quando se trata de um idoso, você vai adaptar logo a casa, certo? E tentar conhecê-lo, saber quem é essa pessoa. Esse pai que está entrando aí na terceira idade, não sei qual a idade que ele tem, ele não botou, mas vamos supor que ele está entrando na terceira idade ou que ele tem a mobilidade de você ativar, de você fazer uma atividade junto com ele, quem sabe, encontrar algo em comum. É diálogo, diálogo e diálogo. As coisas ditas são resolvidas. Você precisa dizer para esse homem: quem é você? Quem é você? Qual é o adulto que você se transformou? Ele precisa te conhecer, né? Qual é esse adulto que você se transformou? Vamos tentar mostrar a ele qual é o teu estilo de vida para ver se realmente combina, né, com o dele. E conhecer um pouco esse homem que está fazendo parte da tua vida. Se você está recebendo ele, você decidiu ser esse filho presente. Então esteja aberto ao diálogo, a ouvir os questionamentos dele. O que é que ele traz? O que é que ele está achando da terceira idade? O que é que ele pensa dessa fase da vida? E assim você vai entendendo as características dele e você vai conseguindo se adaptar à nova fase. Compreende? Não tem outra forma, gente. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. Vamos aqui. Sandra, eu não tenho intimidade. Muita gente que não tem intimidade, né? Viu como isso se repetiu? Não tenho intimidade com meu pai, certo? Ele é sempre frio, nunca me deu carinho ao longo da vida.
Olha, pesado, né? Então, cobro muito dele, não sei o que fazer. Seja a mudança. Seja a mudança, né, que você deseja no outro. Eu não tenho como mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo. Então, se seu pai não foi carinhoso a vida toda e ele tá já na terceira idade, eu não sei qual é a idade que ele se encontra, certo? Então, talvez ele não mude mais. Talvez você tenha que encarar que ele não venha mudar. Que ele seja frio mesmo. Mas você pode mudar a sua própria vida. Você pode mudar os seus hábitos. E a gente sempre tem essa troca nos relacionamentos. Não interessa se ele está na terceira idade. Ele pode estar velhinho o que for. Relacionamento sempre é uma troca. Então você tem o que dar esse pai sim. Tem muitos filhos que conseguem. Um abraço, um eu te amo, um perdão. Então seja você, hoje, a mudança que você quer na vida do outro. Se você deseja muito que seu pai seja carinhoso, e ele não é, e ele não despertou a consciência dele para aqui, para agora, até agora ele não mudou o comportamento dele, dê o primeiro passo. Baixa a guarda. Faça a sua parte. Tenha a consciência tranquila. Sabe, você já é um adulto. Você já é uma adulta. Então não espere por ninguém. Faça. Não espere que o outro peça perdão para que você perdoe. Não espere que o outro mude, seja carinhoso com você, lhe dê um abraço, um gesto de carinho para que você seja carinhoso. Não, decida ser carinhoso na sua vida. Enquanto ser humano. Que tipo de ser humano você quer ser? Você decide que tipo de ser humano você quer ser e você vai ser com todo mundo. Esse mesmo perfil. Só assim você vai conseguir ser carinhoso com seu pai. Entendendo quem você é. Qual é o ser humano que você quer ser. Aí sim, se você decidir ser um ser humano carinhoso, amoroso, cheio de afabilidade, você vai conseguir dar a todas as pessoas, inclusive ao seu pai que é frio. Frieza não quer dizer que ele não te ame. Às vezes o cara tá ali, ranzinza, frio, velhinho, carrancudo, certo? E morrendo de vontade que você abrace. Às vezes as pessoas que são amargas querem amor. Não tiveram amor na vida, não aprenderam isso. Chegou na terceira idade, às vezes tá lá o cara com 80, com 90 anos, dando resposta bem amarga. E nunca teve um abraço do pai e da mãe. Mas ele pode ter de você, filho. Ele pode ter de você, filha. Então, você pode fazer diferença na vida desse ser humano. Seja diferente, né? Faça diferença na sua própria vida e faça diferença na vida dele. Eu deixo vocês hoje com essa reflexão, tá certo? Atitude, gente. Atitude de mudança com a sua própria vida e com a do outro. Descompliquem, facilitem. Não estamos em tempo de complicação, certo? Para todos os questionamentos que me deram aqui, tem solução, mãos à obra. Então, atitude, façam e pratiquem durante a semana, que eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. Me conta aqui, tá? No Instagram, no direct, como é que tem sido o desenvolvimento de vocês como filhos, tá certo? Me acompanha, para a semana tem live novamente, tá? Eu vou fazer uma live super legal, tá? Sendo construída com muito carinho sobre relacionamento, sobre intimidade, porque são questionamentos que estão se repetindo muito, vindo de filhos e filhas. Então eu vou fazer esse aulão na próxima segunda, é um aulão de mudança para a sua vida. Então você que quer ser um ser humano melhor, continua aqui no Instagram, acompanhando as postagens e não deixa de assistir essa aula na próxima segunda, 14, certo? Às 20 horas. Acompanha bem direitinho, que vai ter muita dica boa, tá? Muito passo a passo para você gerar intimidade e fortalecer o relacionamento, você com você e você com o outro.
Um beijo grande, gente, no coração. Gratidão a todos que participaram da live, Dona Rejane, Rita, tá certo? Até a próxima, gente. Uma excelente semana para todos vocês. Beijo grande. Tchau.